Está um bocadinho mais para cima. Boa noite. Então, como disse o Dr. Luténio no início, hoje celebramos o Dia do Trabalhador e este mês de maio as apresentações vão ser todas assim muito focadas no trabalho e começamos com este trabalho sublime, que é o trabalho de sermos pais. E é uma tarefa que Deus nos dá porque confia em nós. E então Ele coloca no nosso caminho estes espíritos que são nossos irmãos, porque nós somos todos filhos de Deus. Eles estão temporariamente como nossos filhos, nesta reencarnação, mas não são nossos, não nos pertencem, são nossos irmãos. Deus confia em nós para os orientarmos e para fazermos o melhor para eles, com as nossas orientações, progredirem na sua caminhada evolutiva. Então, aqui nesta imagem, como vocês podem ver, escolhemos colocar ali a figura paterna, porque esta carta aos pais que vamos ler é para pai e mãe, mas tem alguns bocadinhos que são muito direcionados aos pais. Por um lado, pelo contexto da época, já vamos ver em que data é que foi escrito, mas não deixa de ser atual, como vamos ver. Então, a palestra baseia-se neste livro, Luz no Lar, psicografado por Chico Xavier, e foi escrita em 1968, as notas de início por Emmanuel. Por isso foi numa década em que os pais ainda cuidavam mais do alimento material. Aliás, a mensagem do início, como vamos ver, está muito alinhada com o que vamos falar hoje, não é por acaso. E este livro, no capítulo 30, tem então uma carta dirigida aos pais. Porquê é que este livro surgiu? Diz-nos Emmanuel nas notas de início: queríamos um livro que nos desse algumas noções de lar e família à luz da reencarnação. Atualmente, o culto do Evangelho em casa pede um conjunto de lições práticas para reger a conversação destinada a explicar os ensinamentos de Jesus. Então, este é um livro que surgiu para ajudar e ser utilizado no Evangelho do lar, que devemos fazer em casa, com os nossos filhos, não só porque é parte da educação moral deles, mas porque também cria proteção à nossa casa, como já temos aqui falado algumas vezes, não é? Em termos da harmonia do ambiente, dos espíritos que queremos atrair. E então, no fundo, todos os capítulos do livro podem ser utilizados para semanalmente, ou depende das vezes que fizermos o Evangelho no Lar por semana, podermos utilizar para, de uma forma fácil, irmos entendendo os ensinamentos de Jesus. Então, pensámos começar por trazer o poema completo, a carta aos pais, e depois então ir partindo este poema aos bocados para o estudarmos mais a fundo e para percebermos melhor as mensagens, que são muitas, que ele nos transmite. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouviu-te teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola da redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos que devem ser estudados desde o tempo dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade.
Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. É muito bonito e tem muitos ensinamentos, e é por isso que vamos parti-lo então aos bocadinhos e falar mais a fundo no que nos diz cada bocadinho deste poema. Então, começando pelos dois primeiros: não podes viver a esmo numa estrada indefinida, um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. O não podes viver a esmo é não podes viver ao acaso, de qualquer forma, sem um objetivo delineado. Nós temos obrigações e temos que saber bem e dar importância e ter a noção da responsabilidade que é esta tarefa tão nobre, como diz aqui. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. A base de qualquer educação deve ser sempre o amor. Foi esse o ensinamento que Jesus nos trouxe. Mas entre esses beijos e carinhos, que são essenciais, tem que haver bom senso. Nada que está nos extremos, nenhum excesso é saudável. A solução é sempre o equilíbrio. Para entendermos que ter uma religião, ter uma educação moral é sempre bom, independente de qual seja essa religião, desde que ela ensine o bem, é sempre bom e mais importante do que não a ter. Trouxemos aqui um discurso do Papa Francisco, que está muito alinhado com todos estes ensinamentos que este poema nos traz. De acordo com o Papa Francisco, a família tem a característica essencial, portanto, vocação natural, de educar os filhos para que cresçam na responsabilidade de si e dos outros. Nós, às vezes, queixamos-nos a dizer: eles não vêm com manual, será que eu vou ser capaz? Quem é que me vai ensinar? Como é que eu sei o que é certo? Como é que eu sei o que é que eu vou fazer? Mas diz-nos o Papa Francisco que todos nós temos uma vocação natural para educar os nossos filhos, para os ensinar a ser responsáveis para si mesmos e em sociedade. E diz-nos ainda: se vocês pais dizem aos seus filhos, vamos subir essa escada, e pegam a mão deles, a passo e passo após passo, os fazem subir, as coisas irão bem. Mas se vocês dizem, vá em frente, mas eu não posso, vá, isso é pedir aos filhos as coisas que não são capazes de fazer. Por isso a relação entre pais e filhos deve ser de uma sabedoria e de um equilíbrio tão grande. Aqui ele está-nos a chamar a atenção para o exemplo, que vale mais do que 1000 palavras. Porque é muito fácil dizer aos nossos filhos, olha, vai, que eu fico aqui a ver. Vai e faz. E depois fazemos às vezes até coisas que nem são aquilo que nós estamos a dizer. Agora, se nós fizermos junto com eles, eles vão ver, não, meu pai é capaz, a minha mãe é capaz, eu também sou. Sentem-se apoiados, sentem-se compreendidos e esse é o caminho. E é isso que o Papa Francisco nos quer lembrar aqui. Mas, e o que nos diz o Espiritismo? Kardec, na questão 208, perguntou aos espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mais uma vez, Deus coloca os nossos filhos connosco, não é por acaso, não é aleatório, e nós temos a tarefa de orientar estes nossos irmãos de jornada que também estão a fazer o seu percurso e que nesta vida por acaso estão como nossos filhos. Não por acaso, por alguma razão. E depois esta última frase, que é assim um bocadinho forte: tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Isto é a lei de causa e efeito. Se nós não dermos o nosso máximo, se não tivermos a vontade, se temos as capacidades, mas não as aplicamos, seja por falta de tempo, por falta de paciência, seja por que razão for, se não dermos o nosso melhor, sendo que esta foi um voto de confiança que Deus nos deu, aí, claro,
depois colheremos aquilo que plantarmos, não é? E poderemos ser responsáveis por aqueles espíritos não atingirem o que até poderiam ter atingido se nós os tivéssemos orientado da melhor forma. Continuando com o poema, por enquanto a terra inteira ainda é um mar encapelado, se não dominas a onda, virás a ser dominado. Isto é muito importante. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, não é? As tentações são muitas, não só para os nossos filhos, para nós também. Mas para eles que, principalmente naquela fase da adolescência, são sujeitos a muitas situações em que é importante eles estarem bem alicerçados para tomarem as melhores decisões. E tudo isso tem que ser trabalhado o mais cedo possível, antes deles chegarem a essa fase, porque, como aqui diz, se não dominas a onda, virás a ser dominado. Há um momento certo em que eles estão mais atentos àquilo que nós dizemos, àquilo que nós fazemos, e temos que estar atentos. Então, entenda a luz do caminho, a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Não podemos só andar distraídos com as rotinas diárias, com aquela lufa-lufa das coisas que são materiais e esquecermos da educação moral, que é tão importante para depois nessa fase eles então saberem o que fazer. Continuando com o Papa Francisco, um risco apresentado por ele é a falta de tempo gerada pelo excesso de carga horária de trabalho. Ele observa que a vida se tornou mesquinha de tempo para falar, refletir e confrontar-se. Muitos pais e mães, sequestrados pela vida profissional e outras preocupações, sentem-se envergonhados em admitir que a chegada dos filhos traz novas exigências. Diante dessa ausência, muitos pais se aventuram num dialoguismo superficial, não levam a um verdadeiro encontro da mente e do coração. E então aqui o Papa propõe algumas reflexões. Procuramos entender onde os filhos estão verdadeiramente em seu caminho. Estas perguntas batem assim bem fundo. Onde está realmente a alma deles? Sabemos? E, sobretudo, queremos saber? Nesta distração toda diária, destas tarefas rotineiras, do trabalho, da televisão, das consolas, de tanta coisa que nos rodeia, nós realmente paramos para perguntar onde está a alma do meu filho? Será que ele tem algum problema e eu nem sei? Será que ele tem coragem de falar comigo? Ou seja, primeiro, será que eu sei? E a seguir, será que eu quero saber? Ou ando distraída? Ou falta-me a paciência? Ou estou cansado? Então, é bem forte estas perguntas que o Papa Francisco aqui faz. E Kardec também perguntou: qual para este, ou seja, para o espírito, que está como nosso filho ou filha, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, era o que estávamos a dizer há pouco. É de pequeninos, como o poema diz, e como dissemos há pouco, é de pequeninos, logo na idade dos brinquedos, que nós temos que começar esta tarefa. Porque eles aí são como esponjas. Mas não é só dizer, é como diz o Papa Francisco, é fazer a par com eles, é exemplificar. Por isso, vemos nestas perguntas e no discurso do Papa Francisco que estão muito alinhados. Então, na pergunta 385, Kardec diz: que é que o motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E dizem os espíritos: nessa fase é que lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Mais uma vez aqui a lembrarmos que teremos que dar contas daquilo que vamos fazer. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ou seja, nós temos que nos lembrar que somos espíritos com uma bagagem já grande, que trazemos de outras reencarnações. E estes espíritos que estão como nossos filhos podem até já ser espíritos mais antigos do que nós, que estamos neste momento como pais. Então, eles estão aqui e é nesta fase ali,
até aos 7, 8 anos, que nós mais conseguimos ter influência sobre eles. Então temos que estar muito atentos, ver os seus maus pendores, como nos dizem aqui os espíritos, e tentar trabalhar principalmente esses maus pendores, para que quando eles atingem a idade da adolescência, que é quando toda essa bagagem que eles trazem das outras reencarnações começam a vir de novo ao de cima, eles tenham já esses valores que nós lhes passamos, esses alicerces bem fundos para saberem, estou aqui a notar qualquer coisa que daquilo que eu aprendi não é correto. Está em mim, mas não me parece ser correto. E pode ser o ponto de viragem. E aí sim fizemos um bom trabalho. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. É aqui que está esta mensagem muito, muito específica para os pais, mais uma vez, a reforçar a importância do exemplo. Porque nesta altura, e naquele contexto, como falámos, os pais não se preocupavam muito mais em prover o alimento físico, em sustentar a casa, do que propriamente tentarem a relacionar-se com os filhos, a dar-lhes atenção. Mas eles são uma referência, eles são muito importantes para a transformação do filho. E hoje em dia as mães também já trabalham, já saem de casa e ambos têm que fazer os dois papéis. O Papa Francisco chama a atenção das comunidades cristãs para a responsabilidade de oferecer apoio à missão educativa das famílias à luz do Evangelho. Lá está, não podemos só preocupar-nos em levar os filhos à escola para aprenderem, para se desenvolverem intelectualmente. Temos também que lhes garantir a educação moral. Na base de tudo está o amor, aquele que Deus nos dá, que não falta com respeito, não procura o próprio interesse, não fica com raiva, não faz conta do mal recebido, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Por isso, amor, paciência, perdão, é isso que nos cabe como pais. E é com isso que Deus está a contar que nós façamos. Pergunta Kardec, na questão 582. Pode considerar-se como missão a paternidade? Será que é uma missão? Está a aproximar-se o dia da mãe também, é no próximo domingo. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Lá está, deu aquela fase da infância que o torna propício a receber tudo aquilo que nós lhe quisermos ensinar. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aqui foi aquilo que a Celeste leu no início, não é? Não nos podemos preocupar só com a parte material, porque não só de pão vive o homem, também temos que nutrir a alma. E está aqui a dizer, não é? Muitos pais às vezes se calhar preocupam-se mais em adubar as árvores para que ela dê bons frutos, preocupam-se muito com tudo o que é material do que com a educação dos próprios filhos. Então, não ouvi-los, não esqueças os teus deveres na esfera da educação, fazendo da tua casa a escola da redenção. É em casa a primeira escola. Não é na escola, como muitos de nós pensamos. Não tenho tempo, já trabalho todo o dia, depois chego a casa, tenho que fazer jantar, tenho que arrumar tudo. Na escola que lhe ensinem, na escola que eduquem. Não, em casa é que começa e é que é o principal, a base da educação. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos que devem ser estudados desde o tempo dos brinquedos. Então, para terminarmos com os conselhos aqui do Papa Francisco, nesse mesmo discurso que ele fez, ele diz que deseja que o Senhor dê às famílias cristãs a fé, a liberdade e a coragem necessárias para a sua missão. Se a educação familiar encontra o orgulho,
do seu protagonismo, muitas coisas mudarão para melhor para os pais incertos e para os filhos desiludidos. É hora de pais e mães retornarem do seu exílio, porque se exilaram da educação dos filhos e reassumirem plenamente o seu papel educativo. Esperamos que o Senhor dê aos pais esta graça de não se auto-exilar na educação dos filhos, e isto somente o amor, a ternura e a paciência podem fazer. Há muitos pais, isto é mesmo verdade, que se exilaram da educação dos filhos, que consideram realmente que não têm tempo, que a vida já é rápida demais. Então, os desejos do Papa e que devem ser também os desejos de nós todos e dos pais espíritas é que nós nos foquemos mais nesta parte que é a educação moral dos nossos filhos. As próprias obras espíritas, muitas delas focam a importância da família. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, por exemplo, temos esta passagem: temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, é na família que tudo começa. Ainda no mesmo livro, Emmanuel diz-nos: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, não ficam mesmo dúvidas, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Se os nossos filhos levarem esta educação moral muito forte do seu ambiente familiar, depois isto expande-se, passa para a vizinhança, para a escola, no futuro no trabalho, depois em sociedade, e se isto acontecesse em todo o lado, todo o planeta, seria melhor. Hermínio Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, diz: a família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se, aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito. Porque a família, no fundo, é isto. Somos quase como um núcleo de espíritos que andamos todos juntos a fazer a nossa caminhada, não é? Umas vezes estamos encarnados, outras vezes estamos do lado de lá. Umas vezes estamos aqui como pais, na próxima estamos como filhos e os nossos filhos passam a ser os nossos pais. E vamos nos ajudando, vamos caminhando juntos. E família é isto. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer, o esclarecimento. Aquilo que nós falamos aqui tanto, na necessidade do estudo, de nos esclarecermos. Ensina aos teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Mais uma vez, cuidado com os excessos. A solução está sempre no equilíbrio. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. É lógico que nós devemos viver com conforto. Ninguém está a dizer para não vivermos com conforto. Mas nós queremos sempre mais. Nós somos por natureza insatisfeitos. E por vezes contraímos dívidas para ter um bocadinho mais, porque o outro tem, nós gostávamos também de ter, e depois passamos a ser infelizes porque não conseguimos pagar as dívidas e entramos ali num esquema, numa bola de neve que acaba por prejudicar a nossa vida e daqueles que vivem connosco. E porquê? Por essa constante insatisfação, que é muito típica ainda do ser humano, de todos nós. Então, no livro Chico Xavier, À Sombra do Abacateiro, de Carlos Bacelli, ele conta-nos esta história de Chico. Recordemos da prece padrão, primeiro para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia. Então Chico dizia: por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos. Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Isto dá que pensar, porque ele diz aqui: morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. É impressionante. A inflação existe porque queremos o que é demais. Então, vamos pensar nisto, porque realmente é assim um bocadinho assustador quando se lê. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo.
Temos estado aqui muitas vezes a falar que se não dermos o nosso máximo, se não fizermos o nosso melhor, depois iremos colher os frutos daquilo que devíamos ter feito e não fizemos. E vimos ali numa resposta dos Espíritos que vamos também sofrer juntamente com os nossos filhos que não orientamos corretamente, não é? Por não o termos feito. Mas também está aqui agora o poema a dizer, mas se os teus não te seguirem os trilhos, não é? Esperemos nesse Pai, que é Deus, de que todos somos filhos, ou seja, não somos abandonados, como já vamos aqui ver, nem culpados se isso acontecer. Existe um ditado que diz, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Os pais são referências para os filhos, por isso devem ter muito cuidado com o que falam e com o que fazem. É importante que aproximemos ao máximo o nosso discurso da nossa prática, pois os nossos filhos estão sempre a observar-nos. O exemplo é algo fundamental no aprendizado. E trazemos aqui um bocadinho do Evangelho, de João, capítulo 5, versículo 19. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Isto foi há cerca de 2000 anos atrás. E já assim era. O exemplo sempre a ser focado. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 583 isto que estávamos aqui a falar. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, se demos o nosso melhor, se fazemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o nosso filho vai na mesma pelo caminho errado, nós somos responsáveis por isso? E os espíritos respondem, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-los do mau caminho. Deus não ia pôr assim no nosso caminho algo que nós não pudéssemos aguentar, ou com que não pudéssemos lidar. Se Ele confia em nós e se nos põe assim uma tarefa bem difícil à nossa frente, é porque Ele confia que nós capacidades temos, não é? E se de facto conseguirmos desviá-los desse mau caminho, a esses espíritos que ainda sejam um bocadinho mais complicados, o mérito também vai ser maior. Mas Kardec pergunta, e se um filho se torna um homem de bem? Porque isto também acontece. Não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Quer isto dizer. Então, e nos casos em que os pais não fizeram o seu melhor? Nem tão pouco dão bons exemplos e ainda assim os filhos tornam-se pessoas de bem. Os pais vão ter mérito por eles se tornarem pessoas de bem? E a resposta é muito simples. Deus é justo. Por isso, está tudo dito. Então, tivemos aqui a mostrar o que nos dizem os livros espíritas e vimos também o discurso do Papa Francisco, que está completamente alinhado. E agora, umas pequenas orientações, não é? Porque, então, e o que é que eu posso fazer? Porque, de facto, nós queixamos, eles não trazem manual. Então, trouxemos aqui algumas orientações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, diz lá, não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, não é o pai que cria o espírito, os espíritos foram todos criados por Deus, não é? Os pais o que criam é o corpo biológico onde o espírito vai habitar. Mas, o que é que nós temos que fazer? Primeira orientação, temos que auxiliar no desenvolvimento intelectual, vamos à escola, sim senhora, mas também no desenvolvimento moral para que ele possa progredir. E desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Então, muita atenção aos comportamentos dos nossos filhos. Eles não trazem manual, por isso eles próprios são o manual. Nós é que temos que saber lê-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Ou seja, muito atentos desde o início, para não deixar que depois, na adolescência e na juventude, quando já estão bem enraizados,
é que nós vamos pensar, ui, como é que eu agora corrijo isto? Porque aí se calhar já é um bocadinho tarde demais. Os vossos cuidados e educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? É uma grande responsabilidade. Então, qual é o caminho educacional que devemos seguir? Há o caminho repressivo. São aqueles pais que reprimem imenso os filhos, não lhes dão liberdade nenhuma, porque acham que assim os estão a proteger de tudo. Mas normalmente isto pode ser um caminho muito perigoso, porque eles vão estar à espera da primeira oportunidade para experimentarem, longe da vista, longe do controle, longe da orientação dos pais. Quanto mais se reprime, mais fica a curiosidade de saber. Mais vontade terão de sair de casa assim que puderem, de seguir o seu caminho para irem experimentar tudo o que até então não puderam experimentar. Então, este é um caminho muito perigoso, lá está, porque se encontra num dos extremos. Não há equilíbrio. Depois, há o caminho permissivo, em que tudo é permitido, um excesso de liberdade. E aí não há regras, não há disciplina, eles não conseguem entender quais são os limites, nem sequer às vezes conseguem distinguir o certo do errado. E tende também a ser um caminho muito perigoso, porque lá está, é o extremo oposto. Então, devemos seguir o caminho do diálogo. Mas não é aquele dialoguismo que o Papa Francisco estava a falar, superficial. Então, como é que estás? Correu-te bem o dia? Correu. Ah, pronto, está bem. Pronto. Não, não é. E então, trouxemos aqui um livro que eu não sei se este autor era espírita, Issa Amityville, eu penso que não é, sim. Não é espírita, sim. É um psiquiatra, era um psiquiatra, escritor e palestrante brasileiro, desencarnou em 2015 e eu penso que ele não era espírita e o Sérgio está aqui a confirmar. Ele tem este livro, Adolescentes, Quem Ama, Educa. E ele traça assim um roteiro, um conjunto de passos para este caminho do diálogo. E são estes passos que estão aqui, 5 passos. Parar. Ou seja, termos atenção aos nossos filhos, como nos estava a dizer há bocado aquela mensagem do Evangelho. Pararmos da nossa lufa-lufa diária, como eu estava a dizer há bocado, e olhar para os nossos filhos. Perceber onde está a alma dos nossos filhos. Depois ouvir, mas ouvir racionalmente. A verdadeiramente querer entender aquilo que eles nos estão a dizer. Depois olhar. Porque todos nós temos intuição e conhecemos os nossos filhos. Por isso nós conseguimos descobrir no olhar deles, na expressão, o que é que eles de facto estão a sentir naquele momento. E depois pensarmos na resposta. Porque às vezes uma resposta dada de forma muito rápida, de cabeça quente, pode criar ali um bloqueio. E erguer logo um muro. Que pode fazer, para já, com que não consigamos ajudá-los naquele problema imediato. E a seguir, com que eles não se dirijam a nós no futuro. Que são coisas ambas graves. Pronto, porque às vezes vem uma vez, vem outra e o muro vai-se construindo. E chega a um ponto que eles já não falam connosco. E depois agir. Dar a resposta o melhor que soubermos, da melhor forma que soubermos. De acordo com aquilo que fizemos primeiro, que é saber ouvir. Diz-nos Issa Amityville que o comportamento humano não é pré-determinado como nos animais. Temos o poder de mudar o futuro, de mudar o nosso comportamento já no próximo momento. Isto também está completamente alinhado com aquilo que nós aprendemos aqui na doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima. E Kardec diz-nos que reconhece-se o bom espírita pelo esforço que faz, não é? Em mudar. Nós podemos mudar, está ao nosso alcance. Numa única reencarnação nós conseguimos mudar. Talvez não tanto como Paulo de Tarso, como é evidente, mas conseguimos mudar. Temos é que estudar, temos que nos empenhar, ser disciplinados. E poderíamos mudar por amor, por querer bem a uma pessoa amada, a um filho, à humanidade. Se calhar, mudar por amor a um filho até é fácil.
Agora, no dia em que nós conseguirmos mudar por amor à humanidade, já não vamos estar de certeza num mundo de provas e expiações, não é? Então, achámos muito interessante este livro porque está muito alinhado com aquilo que nós aprendemos e com aquilo que a doutrina espírita também nos diz. Para concluir, assim, uma mensagem aos pais espíritas que podemos encontrar no livro Lições de Sabedoria de Marlene Nobre, onde ela diz: tenho a escola como sendo nossa mãe, e aquilo que verte do coração maternal é luz para todos os filhinhos. Assim sendo, com todo o meu respeito a vocês, creio que a doutrina espírita, em noções simples e leves, deve ser ensinada a todas as crianças, e aquelas que não desejam recolher esse alimento de luz, naturalmente devem ser livres para se retirarem sem qualquer constrangimento. Então, o que Marlene Nobre nos está a dizer aqui é que é importante esta educação moral. E para os pais espíritas em particular, ela diz que a doutrina espírita nos traz estas noções leves e simples de entenderem, porque a doutrina espírita traz-nos muitas respostas que não encontramos noutras religiões. E as crianças de hoje em dia querem muito mais, são muito mais astutas, não se contentam com aquelas respostas que para eles não fazem sentido ou que algo fica por explicar. E então o que ela nos diz aqui é que um dia, se nós os trouxermos para a evangelização infantil, e um dia eles acharem, mas não é isto que eu quero, eles são livres de se retirarem, sem qualquer constrangimento. Mas como já trouxemos aqui numa palestra anterior, um exemplo que Divaldo disse, se nós nos preocupamos em vacinar os nossos filhos, em levá-los para a escola, é uma coisa que é obrigatória. Se nos preocupamos com eles em todos esses aspectos, porque é que achamos que no que diz respeito à religião, quando ele tiver idade ele escolhe? E até lá, como é que ele vai aprender estes valores morais tão importantes? Estas lições tão sublimes que Jesus nos trouxe, não é? Por isso, é muito importante trazer os nossos filhos à evangelização ou a outro sítio. Se for por bem, está provado, há estudos americanos que o provam, que há mais propensão à delinquência e aos jovens se tornarem criminosos quando não têm qualquer base moral, qualquer formação doutrinária. Por isso, é muito importante nós trazermos os nossos filhos, seja aqui na Casa Espírita, seja na Igreja Católica, numa Igreja Evangélica, mas dar-lhes esta vacina. Pronto. E depois também há a outra parte, que é, ok, eu vou levá-los à evangelização, eles ficam lá e eu vou fazer compras no entretanto. Não, vamos fazer como o Papa Francisco disse, vamos dar-lhes as mãos e subir as escadas com eles. Não vamos dizer, ficas, mas entretanto vou tratar da minha vida. Tem que ser um trabalho conjunto. Eles têm que sentir que nós também vimos buscar esse alimento para a alma que a Celeste falou no início, quando leu. Não estamos só a dar algo, porque é assim, eles vão pensar, então, mas se o meu pai não precisa, se não é bom para ele, porque é que é bom para mim? É muito importante estarmos a par com eles. Então, foi por isso, o Dr. Letânio já mostrou no início, mas temos aqui o cartaz do 23º Concesp. Este ano é a nossa Casa Espírita que está a organizar este evento, porque isso é aqui em Águeda, bem pertinho, e com este tema maravilhoso que é A Paz Começa em Mim. Então, as nossas crianças têm muito esta ideia às vezes, porque o espiritismo ainda é assim um bocadinho tímido nas escolas, então é um assunto que eles não conseguem às vezes falar muito abertamente. E às vezes eles não têm a noção que existem outras crianças espíritas, ficam na dúvida, quase que pensam que só este núcleo aqui da casa é que são as crianças espíritas, e então os concespes são importantíssimos para eles verem que afinal há tantas outras crianças que são como eles, que também partilham desta doutrina. E é um dia em que eles falam e ouvem falar de Jesus, em que veem que estão todos juntos ali a experienciar e a absorver daqueles ensinamentos. E também é uma oportunidade que os pais têm de acompanhar, porque há atividades para as crianças, mas também há atividades para os adultos. E devemos estar lá com eles, não só para os ver, para os acompanhar, para depois falarmos com eles sobre o assunto, mas também para aprendermos. Porque se nós não aprendermos, como é que vamos responder quando depois vamos no carro e eles dizem, olha, falei isto assim, assim na evangelização. Tu sabes porque é que é assim, assim? Nós também temos que ter a capacidade de depois falar com eles. Não quer dizer que saibamos sempre tudo, podemos não saber. E dizemos, olha, boa pergunta,
Não sei, mas vou estudar. Mas é importante haver esta partilha. É muito importante estes alicerces para um dia, quando então chegarem a essa fase complicada que é a adolescência, onde começa a despertar tudo aquilo que vem lá muito de trás, eles saibam tomar as decisões corretas. Então, para finalizar, gostava só de passar aqui o vídeo do Concesp, que tem o programa. Se depois alguém estiver interessado, ainda está a tempo de se inscrever, podem ir à secretaria ou falar ali com a Ana Cristina, que é responsável da evangelização infantil-juvenil aqui da casa. Por isso, estão todos convidados, se quiserem, ainda podem ir ao Concesp este ano, que é no último domingo de maio. Então fiquem com estas mensagens lindas destes espíritos maravilhosos que estiveram entre nós. Levem-nas nos vossos corações. Obrigada pela vossa atenção e fiquem com Jesus. Envolvidos que estamos nessa psicosfera de paz, com os olhos cerrados e o coração aberto a esse convite de
Jesus, agradecemos-te, querido amigo, a noite que nos chega, o dia que se foi e naturalmente a madrugada que virá. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por termos em nossas vidas o conhecimento do Teu Evangelho, que nos permite alargar a compreensão dos desafios a que somos convocados nas mais variadas frentes de nossa existência, no seio da família, no reduto do lar, no trabalho, na sociedade, em nossa vida espiritual e na forma como nós olhamos e vemos o mundo que nos rodeia. Envolve, querido amigo Jesus, de bênçãos felizes nossa trajetória espiritual. Inspira-nos a fim de que as nossas opções sejam aquelas mais proveitosas e felizes em prol de nossa vida e daqueles a quem mais amamos. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por estarmos acompanhados pelos teus mensageiros, pelos nossos anjos de guarda, pelos benfeitores da vida maior, que nos protegem, que nos inspiram, que hoje nos impulsionaram para que aqui pudéssemos estar, acompanhando esse convite que a vida nos oferece para podermos prestar maior auxílio e amparo àqueles que estão debaixo da custódia da nossa vigilância, do nosso amparo, do nosso amor, enfim. Agradecemos-te, Senhor Jesus, e rogamos por aqueles que nos pedem prece, vibrações e amparo nos seus lares, nos hospitais, nas clínicas, nos orfanatos, nos lares de terceira idade, aos nossos irmãos nas ruas, nos presídios, onde quer que se encontrem, na terra e também, sobretudo, no mundo espiritual, locais aonde vicejam ainda com a dor, com as sombras e com a ignorância. Guarda-nos, Senhor Jesus, sob as tuas bênçãos nessa noite, permitindo retornar até os nossos lares, aos nossos labores diários, levando essa paz aqui recolhida, esse estímulo e essa alegria de viver que a tua boa nova permite em nossas vidas. Guarda-nos assim sob as tuas bênçãos nessa noite e sempre fica conosco, querido amigo Jesus.